Queridos irmãos e irmãs, então nesse momento nós vamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, a sua mensagem. Porque a primeira condição para que nós possamos mudar de vida, a palavra de Deus, ela tem que encontrar um terreno fértil que é o nosso coração. Coração fechado, pessoas voltadas para si mesmos, pessoas autossuficientes, no seu coração não há lugar para Deus. Por isso que Deus não faz milagres na nossa vida. Por isso que entra ano e sai ano, nós continuamos a mesma pessoa. Por quê? A palavra de Deus, ela não se fez morar no nosso coração, porque a palavra por si, ela é transformadora. Eu já falei para vocês, tem um grande biblista que chama Comblain. Ele escreveu um livro fininho, deve ter mais ou menos mais de 500 páginas. Ele foi fazendo uma retrospectiva da força da palavra ao longo do Primeiro Testamento, Segundo Testamento. E ele vai mostrando para todos nós que a palavra de Deus, ela é uma força transformadora, é uma força libertadora, integradora. Essa semana eu refleti muito a segunda leitura. Eu falo que como que Paulo assimilou a palavra de Deus? E Paulo, na carta de São Paulo aos Efésios, ele nos mostra o projeto de Deus. Eu comecei a questionar: será que realmente hoje nós vivenciamos a palavra de Deus? Eu falei hoje de manhã que tem pessoas, até padre pode fazer isso, né? Pessoas que vêm aqui na frente, somente quem é leitor tem que ter um cuidado muito grande. Eu já escutei pessoas falar palavras do Senhor. Não é palavras não, palavra, Deus não tem mais de uma palavra não. É palavra do Senhor, palavra de salvação. E hoje nós estamos vivendo palavras. Eu fico observando que eu sou um estudioso, que eu gosto muito de estudar. Eu fiz um curso de especialização estudando as grandes religiões. Na medida que eu fui estudando, eu percebo que realmente hoje não existe palavra de Deus, existe palavras. Como se Deus tivesse várias palavras. Eu fico observando as religiões e muitas seitas, como se cada religião e cada seita tivesse um Deus. Errado. Está bem claro na segunda leitura. Quem quiser em casa, chegar em casa, fazer uma reflexão durante a semana dessa palavra, que é leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 13 a 18. Então, repetir. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de 13 a 18. Ele começa assim, ó: irmãos, agora em Cristo, vós que outrora estava longe, vos tornasse próximo. Então, por que Paulo quer nos mostrar? Que lá no Primeiro Testamento, as pessoas tinham uma visão que Deus, ele estava lá na altura, as pessoas não podiam nem falar o nome de Deus. Então a relação do ser humano com Deus era uma relação de longe, e era também uma relação de
dependência, eles tinham uma visão errada de Deus, como se era um Deus que punia, era um Deus que castiga, e pelo contrário, Paulo quer nos mostrar que Deus, ele é um Deus próximo, que de fato, em Cristo, Deus deu um início a um novo projeto. E Paulo fala: Cristo é a nossa paz. Então, Jesus, ele veio para implantar um reino diferente, não um reino caduco, um reino dominado pelo medo, pelo castigo, pelo ódio, pelo contrário, o reino do amor. E ele vai continuando: ele de fato é a nossa paz. Do que era dividido, ele se fez unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro da separação, da inimizade. Eu fico vendo como que nós gostamos de criar divisões, né? A gente vê quantas vezes, vamos pegar exemplo no nosso país, quantas vezes, muitas vezes nós não esquecemos, mas aconteceu várias vezes que o Triângulo Mineiro quer virar um novo estado. O Sul, quantas vezes o Sul quer ser um novo país, dividir, né? O Brasil vai colocar um outro país, o Sul. Deus não fez isso, não. Nós estou vendo família aqui. Família não nasceu para dividir. Tudo que divide, o próprio Jesus fala. Toda família, todo reino, toda comunidade, toda sociedade dividida será destruída. Deus, ele nos criou para viver na unidade. Hoje fala muito unidade na diversidade. O grande desafio hoje é a gente viver unidade, um respeitando o outro. Nós temos que respeitar. Uma pessoa de um partido político, eu tenho que respeitar essa pessoa que é do partido político. Uma pessoa que tem um time diferente do meu, por mim não entra na minha cabeça uma pessoa matar por causa de futebol, não, hein? Se eu sou atleticano, se eu sou cruzeirense, nós temos nosso irmão ali que é flamenguista doente, né? Que ele tem que respeitar. Não, lá no Rio quer ser Flamengo, vai ser Flamengo, quer ser Corinthians, em São Paulo, em Minas Gerais vai ser Cruzeiro, Atlético, ou América, Nova Lima. Então, Deus quer a unidade, não ser uniforme, é diferente. Por que muitas vezes casamento não dá certo? Porque nós queremos que o outro pense igual a gente. Quantos casais quer que a mulher pense igual a ele? Não. A beleza de um relacionamento, a mulher respeitar o homem na sua individualidade e também o homem respeitar a mulher na sua individualidade. Quando eu estava fazendo o curso, que eu sou um especialista na área de família e de casais, eu acho que eu dei um exemplo lá. Vou usar a palavra A e B. Um relacionamento saudável, o A está de um lado, o B está do outro. Então, eles são casados, mas dentro do relacionamento, eles preservam a individualidade. Um casamento tem de preservar a individualidade no outro. Então, eu gosto de dar exemplo simples. Se o casal fez aliança, eu posso, os dois combinaram, você pode pegar meu celular, eu posso pegar o celular, mas se os dois não fizeram aliança, a mulher não vai pegar no celular do homem ou vice-versa, não, tem que respeitar, ué. Agora, quando não tem respeito, é tudo misturado, o A, o B em cima, é tudo misturado, não. Então, as leituras de hoje querem nos mostrar que o nosso Deus é tão
maravilhoso que Ele respeita a nossa individualidade. Ele nos trata como pessoa única nesse mundo. A grande beleza do mundo é a pluralidade. O mundo é plural. No mundo de hoje, não há lugar para uma pessoa falar assim: só minha religião salva, ou só meu partido salva, só eu sou o dono da verdade. Não. Nós temos que respeitar o outro. Na medida que eu vou respeitando o outro, Deus vai nos mostrar que Ele é o Deus de todos. Como na primeira leitura, Deus, eu acho que hoje tem duas palavras que deixam bem claro na liturgia de hoje. Eu falo que são palavras caríssimas, que nós estamos precisando de resgatar, que a primeira leitura fala que Deus é um Deus que cuida. Ele dá o exemplo do bom pastor. Todos nós somos bons, deveríamos ser bons pastores e boas pastoras. Então o bom pastor, a boa pastora, ele cuida do outro. Cuidar, nós somos um ser de cuidado. Tem um livro, quem quiser aprofundar o cuidado, para mim um dos melhores livros do grande teólogo do Leonardo Boff. Tem um livro, o livro dele chama Saber Cuidar. Então ele trabalha isto. E também quando eu estava fazendo o curso de terapia sistêmica de casal, eu acho muito bonito a dinâmica do cuidado. Eu estou vendo um casal aqui, vou dar um exemplo do casal aqui. Tem uma época que você está passando por uma fase muito difícil. Então, ela vai ser a cuidadora e você será cuidado. Então, ela vai ter aquela nota: o meu companheiro está passando por uma fase difícil, eu vou cuidar dele. Aí passa um tempo, aí ele já está bem, aí ela está passando por uma fase difícil, aí vai reverter. Ele vai ser cuidador e ela vai ser cuidada. As nossas relações deveriam de ser assim, um cuidar do outro. Nós nascemos para ser cuidado um pelo outro. A gente vê o exemplo de criança. A criança, se a mãe, que seja uma mãe, toda criança, ela tem que ter uma pessoa que cuida. Se alguém não cuida daquela criança, ela adoece. Por que as pessoas hoje estão ficando doentes? Nós não sabemos cuidar do outro. E por que nós não sabemos cuidar do outro? Nós não sabemos cuidar do outro porque nós não cuidamos de nós mesmos. Será que, eu bato muito nessa tecla, será que eu preciso cuidar da minha saúde depois que eu perder a minha saúde? Será, eu estou num relacionamento, será que o meu relacionamento tem que acabar? Quando o meu relacionamento está acabando, eu correr atrás? Eu trabalhei muitos anos na clínica porque eu tenho quase 30 anos que eu fiz o curso de terapia. Na minha época, eu já falei para vocês, lá em Betim tinha poucas psicólogos, pessoas que tinham feito especialização de família e casais. Eu era um dos únicos lá. Então eu trabalhei numa clínica, e nessa clínica eu fiquei responsável, eu atendia só família e casais. Quando chegava uma pessoa individual, outros profissionais atendiam, mas eu cuidava dos casais e das famílias. Sabe uma das coisas que eu fui fazendo uma pesquisa? 90% dos casais, quando chegavam na clínica, o casamento já estava falido. Já não tinha mais. Um já não gostava. Eu falo, um psicólogo, um terapeuta, ele tem condição de salvar um casamento quando existe amor ainda. Então, se eu não cuido tudo,
Eu falei assim, gente, não fica de olho gordo na minha orquídea, não, essa orquídea aqui é minha, viu, gente? Então todo mundo fala assim, nossa, padre, as suas orquídeas é bonita. É cuidado, gente. Cuidado. A orquídea, ela tem saber o tanto de água na hora certa. Por exemplo, a orquídea, ela não gosta muito de sol direto, né? Tem que ter sombrite. Então, até para você gostar, tem tempero, tem equilíbrio. O amor, tem gente que acha que gostar você sufocar, ou tem gente que é doença. Você sufoca, qualquer coisa a pessoa, eu te amo, você não deixa você nem respirar, fica colado no tempo, não, é chato, gente. Igual um exemplo, um casal vai numa festa, eu conheço casal e vai na festa, o marido gruda no outro, não solta o outro, isso é doença, gente. Eu vou numa festa, seu exemplo lá, ele é casado, de longe ele viu uma amiga dele, um amigo dele, por que não pode largar a mulher dele um pouco? Não, amorzinho, eu vou ali conversar com meus amigos, minhas amigas. A mesma coisa ela também, ela está com ele na festa, ela vê uma amiga dela do outro lado, ela vai conversar. Tudo que, gente, é igual comida. Dizem que eu sou bom na comida. A comida é no ponto. Por isso, uma coisa que minha mãe me ensinou a fazer comida. Comida, você não joga muito sal de uma vez. Você jogou muito sal, a comida não presta, gente. Então, no início, é melhor você colocar pouco sal, aí você vai experimentando. Eu vou poder colocar um pouquinho, até chegar no ponto. Tudo na vida, equilíbrio. E a primeira leitura que o profeta Jeremias quer nos mostrar que nosso Deus é o Deus do cuidado. Ele quer cuidar da gente. Somos nós que sabotamos Deus. Quantas vezes nós dificultamos Deus agir na nossa vida? Quantas vezes Deus fala para a gente, né? Quantas vezes Deus fala assim, às vezes eu estou dentro de um relacionamento, Deus, gente, mostra para você que esse relacionamento já é falido, que certas pessoas que não vale a pena fazer parte do ciclo da vida da gente. Você não pode ter ódio de uma pessoa, mas tem pessoas que não vale a pena fazer parte do seu ciclo de vida. Tem pessoas que não vale a pena eu ficar gastando energia. O cuidado de Deus é esse. Ele quer nos mostrar que muitas vezes, para a gente ser cuidado e ser cuidador, entende abrir mão de certas coisas, sim. Ter novos paradigmas. Hoje fala na palavra paradigma significa um novo jeito de pensar. Muitas vezes nós somos tão enraigados, coisas do passado. Quem vive do passado não vive o presente. Quando chega no Evangelho, Jesus, nós somos essas ovelhas perdidas. Nessa pandemia, eu estou falando muito isso. Quem que nessa pandemia, gente, que não está perdido? Quem? Todos nós. Quantas vezes que eu sou uma pessoa, não é o padre Antônio, não, o Antônio, eu sou uma pessoa festeira. Eu gosto de ir em festa, eu gosto de ir no baile, eu gosto de ir num boteco, eu gosto de ir na casa das pessoas. Nós estamos privados disso. Por quê? Para o bem nosso e para o bem do outro. Quantas pessoas que estão pegando, tem pessoas que estão achando que a pandemia não acabou, gente. Não, a pandemia não acabou, não. Ela está aí. Por amor a mim mesmo e por cuidado do outro, eu tenho de ser privado nesse momento de muita coisa. E nesse momento,
Deus está olhando para todos nós com olhar de compaixão. Para mim, eu até vou dar para vocês uma tarefa: pesquisa a palavra compaixão. Para mim, eu expliquei para vocês, para mim, uma das palavras mais belas da Bíblia é a palavra compaixão. A compaixão não é ter dozinho da pessoa, não. Compaixão, ela exige, eu tenho compaixão, eu sair de mim mesmo e me se colocar no lugar do outro. A coisa mais difícil hoje é a gente se colocar no lugar do outro. Por isso que eu julgo o outro. Cada pessoa tem uma história de vida. Hoje eu dei exemplo para você. A gente passa na rua, a gente vê um irmãozinho de rua, a gente fala: não, aquele mendigo ali, ele é um sem vergonha, ele é um cachaceiro. Não, aquela mulher ali, um dia eu dei um exemplo aqui, a gente passa na Via Expressa, meio-dia, aquele sol rachando, aquele frio rachando, os travestis e as mulheres lá. Um dia desse eu passei, falei para vocês, um frio. Ô, gente, lá em Betim, tem mais ou menos, porque eu trabalhei muitos anos na pastoral de rua lá em Betim. Ô, gente, um dia, nós saímos de turma, estava um frio de matar. A gente estava assim, ó, tremendo, nós levando um tanto de roupa para a rua, de frio, para a gente levar para os irmãozinhos de rua. Eu passei ali, quem mora em Betim, ali pegando a Governador Valadares, ali perto do casarão ali, lá na parte de cima, ali daquela região ali, tem muito travesti. Ô, gente, um travesti que eu fiquei com dó dela, gente. Ela estava com um jortinho desse tamanhozinho, com uma brusinha, aquela que coloca até no defunto, tipo que coloca no velório. Como é que chama aquela? Tipo uma rendinha. Como é que ele chama, gente? Filó, né? Pois é. Ela estava com a roupa de filó, gente. Era filó mesmo. A tendência da gente, nossa, gente, aquela ali, que é travesti, ele é um pilantra, um sem vergonha. Uma hora dessa, que pouca vergonha. Vai saber a vida dele, gente. Isso que é misericórdia, compaixão. Eu não tenho o direito de julgar o outro, não. Jesus fala, acho tão interessante. Jesus, olha as palavras de Jesus. Jesus olhou o apóstolo. Havia tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo para comer. Então foram sozinhos de barco. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou a ensinar-los muitas coisas. Então, talvez para encerrar, o mundo não está precisando de mãos para apontar. Tem gente demais que condena, tem gente demais que julga. Nós estamos precisando de gente que seja gente que tenha coração para ter humildade de reconhecer que todos nós um dia podemos estar numa situação dessa. Se eu não estou, um irmão meu pode estar, um sobrinho. Eu não posso falar, desta água eu não beberei, não. Muitas vezes a gente vai beber, não é água limpa, não é água suja, porque essa vida, a gente é frágil, a gente é pecador. Então voltarmos para casa, pedir ao nosso Deus que realmente Ele possa tocar o nosso coração, que nós sejamos pessoas de cuidado, que nós possamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso ser. E a partir do momento que eu aprender a cuidar de mim, eu vou aprender a cuidar do outro. E pedir também ao nosso Deus que desperte o nosso coração essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro, que a verdadeira compaixão, repetir, a verdadeira compaixão é se colocar no lugar do outro.